Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar com uma série de aulas, na verdade, com o tema Civilizações Antigas. Então esse é o tema que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas, tá? Na de hoje e nas nossas próximas. Então a gente vai ver algumas das civilizações mais importantes, né, que nós tivemos aí na origem da humanidade. Então, quando a gente pega o período da história ainda antiga, a gente vai observar várias dessas nações, né, que foram grandiosas, gigantescas, que dominaram vários territórios, grandes espaços e tiveram também, por consequência, uma grande cultura, uma diversidade cultural, uma diversidade também dentro do seu espaço. E para essa aula de hoje, a gente vai começar aí com a história. Então vamos iniciar essa unidade trabalhando sobre as formas de registros das sociedades antigas. Você saberia explicar como esses povos registravam suas atividades ao longo da história? Que tal descobrirmos juntos? Leia os textos, observe as imagens a seguir. Então nós temos aqui o primeiro texto, que é Formas de Registro das Sociedades Antigas. Se a gente for observar hoje, né, como que a gente vai registrar a nossa história? Existem várias formas, inclusive a gente pode trazer para o mundo tecnológico. Mas vamos lá, inicialmente, a escrita é uma das principais formas que nós temos para registrar a nossa história, a história da humanidade. E é claro que hoje, trazendo para esse mundo onde nós temos grande aplicação da tecnologia, as redes sociais elas estão presentes com essa forma de registro. Então a gente utiliza ali, além da escrita, nós utilizamos também as imagens. E é claro que nessas redes sociais existe algo, né, em particular que é a respeito da minha visão. Até mesmo as fotografias, eu mostro ali, ó, com a fotografia um pouco da minha visão. Até mesmo esse formato, né, a selfie. O que é a selfie? Eu tirando a foto de mim mesmo. Então eu vou ter ali uma forma também de registrar a minha história. É claro que a gente tem aí algumas situações, alguns fatos que eles são mais importantes, não em relação ao indivíduo, mas em relação à história da humanidade. Então, quando a gente fala da sociedade de forma geral, quais seriam os fatos mais importantes que nós teríamos sobre a população brasileira no último ano? Ou quais seriam os fatos mais importantes sobre a América Latina nos últimos anos? Ou sobre o nosso mundo? Então, quando a gente vai observar sobre essa sociedade, um movimento coletivo, uma história coletiva, existem fatos diferentes. Tanto é que na minha rede social eu vou trazer ali um pouco da minha história. Talvez eu envolva ali a história da minha família, a história dos meus amigos, porém não reflete o que é a história da humanidade. É claro que conhecendo um pouco dessa história, dos principais fatos, eu posso ter ali um pouco da representação dessa história. E aí, é claro, a gente está falando de um mundo extremamente tecnológico, onde nós temos as redes sociais, a própria internet, sites e mais sites sobre notícia, né, trazendo a informação e um fluxo muito grande de informação. Além deles, nós temos livros, que aliás são comuns na nossa época, aliás o formato muda, né, ou pode mudar com PDFs ou alguns aplicativos típicos para leitura de livros. Porém, esses livros, a forma mais tradicional, impressa, né, ela vai vindo aí de um momento já industrial, com a impressão, mas nós tínhamos ali os livros que eram escritos. Então, manuscritos mesmo. E essa escrita ajudou muito a juntar essa forma de contar as histórias. Aliás, desde a história antiga a gente vai ter aí livros sendo elaborados. É claro que em outros formatos e copiar mesmo à mão, né, escrever manuscritos. E a gente vai ter outras formas também. Nessas sociedades antigas, como a gente vai observar hoje, agora, né, vocês vão perceber que existiam outras formas de contar essas histórias, outras formas de registrar. Então, se antes, né, se agora a gente tira fotografia, a gente escreve, dá a notícia através de sites, tem a informação, a circulação nas redes sociais, a circulação na TV, nas rádios, na própria internet, como que era lá no passado a circulação dessas informações ou o registro dessa história? Vamos observar aqui.
Todas as sociedades encontram formas de registrar suas atividades e sua história. Ao longo do tempo, encontramos vários tipos de registro, por meio da escrita, da arte e da oralidade. Durante muito tempo, acreditava-se que a escrita surgiu primeiro na Mesopotâmia. As novas descobertas arqueológicas indicaram que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo. A escrita pode ter sido inventada na Suméria, no Egito ou na China. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas, foi criada pelos sumérios. Era produzida com auxílio de instrumentos em forma de cunha e registravam a contabilidade, a administração dos bens, das propriedades, cálculos e transações comerciais. Os egípcios criaram um sistema de escrita chamado de escrita hieroglífica. Geralmente registravam os elementos do cotidiano, como o sol, a lua, os animais, as plantas, as pessoas e as partes do corpo. Os astecas não tinham um alfabeto. A escrita era representada por desenhos e símbolos, que eram utilizados para registrar os calendários sagrados, cenas do cotidiano e conhecimentos diversos. Não havia regras ou glifos. Cada escriba criava suas próprias representações das ideias que ele desejava transmitir. Então aqui a gente tem inclusive uma dificuldade, né? Pensa, os escribas, ou seja, quem estava escrevendo, ele tinha ali a sua própria forma de representar. Essa escrita, então, eu vou ali da mesma forma como se eu fosse criar um mapa. Eu vou criar símbolos para representar o que existe na realidade e colocar naquele mapa. Então pensa, se eu crio aqui, olha só, você na sala de aula, você tem o formato da sala de aula desenhado e você tem um símbolo para cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa onde você representa com o óculos que ela utiliza, uma pessoa, um ponto amarelo, um ponto azul, podem representar essas pessoas. Ou seja, vários símbolos podem ser criados para representar uma mesma pessoa. E é claro que esse símbolo ele vai trazer ali características dessas pessoas. E a complexidade, olha só, o escriba criava esses símbolos, tá? Outra pessoa, ao observar esse símbolo, teria a mesma interpretação? Dificilmente. Então essa é a complexidade. Compreender o que aquele escriba estava querendo representar, o que ele queria colocar ali naquele papel. Então essa é a dificuldade, que cada um, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua inteligência, vai interpretar de uma determinada forma. E nem sempre aquela forma era a forma correta, tá? Então a gente poderia até criar várias e várias imagens a partir do que foi desenhado, várias ideias a partir daquilo que foi desenhado, tá? Então não gerava uma certa fidelidade aos eventos que eles estavam registrando ali com esses símbolos. Continuando, na antiguidade, a educação escolar não era disponível para todos, só alguns liam e escreviam, os escribas. Na atualidade, houve uma democratização do ensino que permite o aprendizado a todos, independente do lugar social dos sujeitos. Nos dias atuais, a escrita está universalizada. A vemos em livros, jornais e revistas, sites da internet e em muitos outros lugares. A escrita é uma forma de comunicação para transmitir e receber informações, auxiliando no conhecimento. A linguagem pictográfica tem por objetivo expressar de forma simbólica ou figurada. Não era uma exclusividade das sociedades antigas. Atualmente, ela ainda é utilizada em algumas situações específicas. Então, o glifo, né, onde estava destacado no texto mais anteriormente, né, mais especificamente, nós temos ele destacado aqui. Haviam regras ou glifos. Então, significado nós temos aqui, designava qualquer signo. Signos são símbolos, tá bom? Então, esses signos aqui quer dizer símbolos. Entalhado ou pintado. A exemplo, podemos citar a escrita maia e os hieróglifos egípcios. Então, essa forma de escrita, o que acontece? Sabe lá no WhatsApp, por exemplo, você responde com alguns emojis. O que são esses emojis? São glifos.
Tá? Então, no mesmo formato, você de repente manda uma carinha ali, né, e ela tem um significado para você. Outra pessoa pode interpretar de forma diferente. Inclusive, nós temos pessoas que utilizam, né, sabe aquele rostinho lá que está rindo? Ele chega a chorar de rir. Tem pessoas que, por exemplo, em situações tristes, utilizam aquele, porque vê lá as lágrimas, né? Nossa, estou chorando, estou triste, mas não repara no sorriso. Ou seja, remete a um sentimento ali, estou chorando de tanto rir, mas a pessoa utiliza em outros momentos que seriam de tristeza. Então, quando eu falo que essa escrita, né, cuneiforme ou outras escritas antigas com símbolos, elas poderiam causar confusão, é esse tipo de confusão que elas poderiam causar. Então, qual o sentimento que está sendo expresso ali, qual é a atividade cultural, qual é a representação de que está ali presente. Tá? E esses glifos são o que a gente chama de signos, que é a mesma coisa de símbolos. Tá? Seguindo aqui, nós temos alguns exemplos. Então, olha só aqui na legenda. Glifos maia em estuque, no Museu de Sítio em Palenque, México. Então, aqui a gente observa, né, símbolos que foram talhados aqui, tá certo? Então, observe as imagens, elas trazem exemplos de diferentes formas de registro em diferentes sociedades. Além dessa, nós temos um outro exemplo, que é a escrita chinesa, que remonta a 1200 a.C. e, embora tenha sofrido alterações, ela resiste até os nossos dias. Então, até hoje utilizam desses símbolos, né, para poder fazer a sua escrita. Então, é um alfabeto que possui muito mais caracteres e cada caractere ali pode significar não uma palavra, mas até mesmo, não uma palavra, não uma letra, mas até mesmo frases completas com um símbolo apenas, tá? Então, também essa simbologia presente aí na escrita chinesa. O Museu Nacional da Escrita Chinesa, em Anyang, lançou um desafio mundial. Oferece uma grande recompensa econômica para quem decifrar uma série de escrituras da antiguidade. Os caracteres, que datam da antiga dinastia Shang, são um dos primeiros registros escritos da civilização chinesa. Dada a sua importância, o museu decidiu motivar os especialistas que se acham capacitados para resolver o enigma com uma boa soma de dinheiro. Até agora, os pesquisadores decifraram ao redor de 2.000 dos 5.000 caracteres encontrados entre ossos e restos de tartarugas, que datam de 3.000 anos. Você é capaz de dizer o que é possível conhecer da história dos maias e dos egípcios a partir dessas imagens? Então, na questão da arte, você consegue observar aqui, né, o mural do Egito Antigo. Você, ao observar essa imagem, o que você acha que está acontecendo ali? Observaram a cena? Então, o que você identifica? Tem diferença hierárquica? Que ritual que é esse? Né? Existe? É um ritual? É um encontro? Ou é uma mesa de jantar? O que você imagina quando você observa essa imagem? Então, na sala mesmo, se você for perguntar aos seus colegas, né, o que cada um imagina que é essa imagem, vocês podem, se tiver aí 5 pessoas, a gente pode ter 5 visões diferentes do que é essa obra, né, do que ela representa. E nessa imagem, o que você consegue perceber? É um mural de Pomampak dos maias. O que você consegue visualizar? É um ritual pacífico ali, amistoso? O que você consegue visualizar, né, nessa? De novo, né, a gente consegue ter interpretações diferentes, mas alguns símbolos podem ser semelhantes para muitos. Inclusive a presença aí de armas, né? Todos eles armados, e a gente observa justamente uma situação aí de conflito. E aí, é claro, a gente observa que existe um inimigo, né, comum ali no meio da imagem. Então, qual a interpretação de vocês para essa imagem, para essa obra? Por meio da oralidade, nós temos um fato importante que são os contadores de história, que são mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griotes, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais
entre os impérios e comunidades, e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Utilizando instrumentos musicais como o agogô e o acoting, semelhante ao banjo, os griotes estavam presentes em inúmeros povos da África do Sul, a subsaariana, transitando entre os territórios para firmar tratados comerciais por meio da fala, e também ensinando às crianças de seu povo o uso de plantas medicinais, os cantos e danças tradicionais e as histórias ancestrais, que é algo que a gente observou, né, na herança cultural africana aqui no território brasileiro. Então, na formação do povo brasileiro, essa tradição também da oralidade, os contadores de história. Inclusive, para nós aqui, né, um grande contador de história, aliás, contador de causos, Geraldinho, aqui do nosso estado, né, já falecido, mas um grande contador de história, um grande contador de causos, né, da nossa cultura goiana. Seguindo ali, nesse tópico, vamos compreender o que foi a Idade Antiga, bem como as civilizações que se formaram e os principais aspectos desse período da história. Confira a seguir de forma sucinta no mapa mental do tema. Então, sobre a Idade Antiga e as civilizações antigas, nós temos aqui o que foi. A Idade Antiga ou Antiguidade foi o período da história que se desdobrou desde a invenção da escrita, há 4.000 anos a.C. a 3.000 anos a.C., até a queda do Império Romano no Ocidente, em 476 d.C., e início da Idade Média, século V. A Antiguidade. Ainda dentro da Antiguidade, há uma divisão indicando uma Antiguidade oriental que abarcaria a área geográfica formada pelo norte da África e a Ásia, onde surgiram as sociedades da Mesopotâmia, como os babilônios e sumérios, ou mesmo os egípcios em torno do rio Nilo, na África. Há ainda a indicação de uma antiguidade clássica formada pelas sociedades e impérios surgidos na Europa, principalmente os gregos e romanos. O termo clássico foi adotado em virtude da influência cultural greco-romana, que sofriam historiadores europeus da época moderna, buscando afirmar uma afinidade entre os períodos históricos e distintos. Os povos. As civilizações clássicas como Grécia e Roma, os persas, os hebreus, os fenícios, além dos celtas, etruscos, eslavos, dos povos germanos, visigodos, ostrogodos, anglo-saxões e entre outros. Nós temos as principais características da antiguidade, um período importantíssimo da história, pois nessa época teve início a formação de estados, constituídos com certo grau de nacionalidade, territórios e organização mais complexas de outras cidades encontradas, antes desse período da história. Então nós temos aqui um mapa mental resumindo, né, as principais características da Idade Antiga, e nós fechamos, né, a nossa aula com esse quadro. Lembrando que nas nossas próximas aulas a gente vai tratar sobre algumas dessas civilizações, trazendo as suas principais características. Certinho? Pessoal, vou ficando por aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Falou!